Pessoal, muito boa noite. Vocês estão me ouvindo aí? Como estamos? Ângela, me diga se eu estou fazendo besteira no Instagram. Pessoal, muito boa noite. Vocês estão me ouvindo aí? Como estamos? Tirar o som. Ângela, me diga se eu estou fazendo, né? Pronto, beleza. Eu já estou vendo aqui que algumas pessoas já estão entrando. Beleza. Excelente. Estou um minutinho atrasado, mas por absoluta ignorância deste primata que não sabe mexer com o Instagram direito. Vamos ver se a gente consegue conversar bem sobre esse assunto relevantíssimo, que é o julgamento que o Supremo fez. Na verdade, o julgamento foi ano passado, né? Mas o que nos interessa foi a publicação do julgamento esse ano, em fevereiro, e chamou bastante atenção pelos argumentos que esse julgamento trouxe, né? Então, eu acho que é importante para quem está estudando conhecer como anda a temática da realização dos crimes dolosos contra a vida, especificamente quando nós estivermos tratando do feminicídio, né? Então, acho que esse é o nosso desafio em geral e talvez essa seja a razão ensejadora da nossa live. Vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Ao mesmo tempo aqui vou testando algumas funcionalidades aqui do meu computador para ver se está dando tudo certo. Ângela, tudo certinho? Estou transmitindo bem aí? Vamos ver se eu não faço a besteira de depois perder esse arquivo. Se eu perder o arquivo depois, a Ângela manda me matar. Para quem não conhece, a Ângela é a super jornalista responsável pelas redes sociais da escola e ela faz mágica. Ela transforma pessoas ogras e antigas como eu em pessoas que estão fazendo transmissão no Instagram, né? Então, quem conhece a Ângela e encontrá-la pessoalmente, dá um abraço nela, porque ela tem que lidar com vários casos de analfabetismo digital, especialmente o meu caso. Bom, pessoas queridas aqui que eu estou vendo entrando na live e estou vendo muita gente aqui que eu preferia estar escutando do que falando para, né? Octaídes, meu colega, professor universitário, doutor em Direito, professor lá no estado de Tocantins, Rodrigo Brandalize, essa fera lá do Rio Grande do Sul. Enfim, se eu for cumprimentar todo mundo aqui, eu não entro no nosso assunto. Eu quero fazer uma live rápida hoje, até porque hoje é dia de semana e todo mundo tem compromisso, especialmente com a própria família ou com questão de trabalho, e o seu objetivo é falar especificamente sobre o que aconteceu e qual a razão ensejadora dessa live, tudo bem? Bom, pessoal, a razão de nós fazermos essa live foi esse julgamento que aconteceu no Supremo e publicado agora no dia 19 de fevereiro. Eu me refiro ao RHC, deixa eu ver se eu consigo colocar o número dele aqui para vocês, ó, aqui embaixo, o RHC 2229, 558, agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus 229558. A relatoria inicial era do ministro Nunes Marques e acaba que o redator pro acórdão acabou sendo o ministro Edson Fachin. Ele não é um julgamento de plenário, é um julgamento de segunda turma. Trata-se de um recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná e a decisão, ao final, acaba restabelecendo o que havia sido uma decisão do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Eu sei que normalmente quem nos acompanha em live o faz pelo celular, mas quem sabe eu exibindo aqui um pouquinho desse acórdão para vocês, a gente não consiga ter um pouquinho mais de compreensão da dimensão desse julgado. E eu já adianto, tá? A minha pretensão hoje é fazer uma live cebola. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar em camadas. Se você está na graduação, se você acabou de se graduar e eventualmente está acompanhando o tema, mas sem muita segurança sobre a temática do processo penal, procedimentos, tribunal do júri, persecução penal do feminicídio, inter-relação entre o direito processual penal e parâmetros normativos estabelecidos pelo Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos, não se preocupe. Eu vou tentar fazer uma explicação básica, rápida, e aí depois eu entro no que seja exatamente o tema de maior relevância desse julgado. Eu espero que dê certo. Se eu fracassar, por favor, me diga depois nos comentários e participe comigo na interação da rede social aqui no canal da Fundação Escola Superior do Ministério Público do DF. Tudo bem? Bom, vamos tentar então fazer essa interação. Se eu estiver fazendo certo, eu estou exibindo para vocês aqui agora exatamente a imagem da ementa desse julgamento. E eu vou ler com vocês aqui para nós acompanharmos. Olha só, se de um lado, vou direto para a leitura dos pontos da ementa.
Se, de um lado, é admissível a utilização de critérios extralegais de exculpação, de outro, não é possível tornar irrecorrível a decisão do júri por mera aplicação do quesito genérico. Vou me deter sobre esse ponto, tá? Se pode o conselho de sentença decidir sem um controle epistêmico das fundamentações que o levaram a decidir assim, isso não significa dizer que essa decisão se torna irrecorrível, tudo bem? Esse é o primeiro ponto. 2. Não cabe no âmbito do tribunal do júri investigar a fundamentação acolhida pelos jurados, já que não possuem a obrigação de justificar seus votos. No entanto, nada há no ordenamento jurídico que vede a investigação sobre a racionalidade mínima que deve guardar toda e qualquer decisão. Olha que interessante, hein? Ele diz que não é suscetível de escrutínio as razões que o conselho de sentença, os jurados, os leigos, levaram em consideração na decisão, mas isso não significa um impeditivo de que se possa investigar a racionalidade mínima que toda e qualquer decisão, toda e qualquer provimento, manifestação jurisdicional deva observar. Ou seja, uma mínima racionalidade. Ou, vou colocar nas minhas palavras, uma vedação de decisões arbitrárias. Tudo bem? Volto lá ao que seja a ementa. Número 3, a existência de diversas novas hipóteses de absolvição diante da previsão do quesito genérico não significa que elas sejam indetermináveis, nem ilimitadas. Veja que fundamento interessante. Eu vou comentar sobre a vinculação do que registra o juiz-presidente sobre o que argumentam as partes no curso do julgamento no tribunal do júri. Número 4, ainda que fundada em eventual clemência, a decisão do júri não pode implicar a concessão de perdão a crimes que nem mesmo o Congresso Nacional teria competência para perdoar. Número 5, não se podendo identificar a causa de exculpação, ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência um caso insuscetível de graça ou anistia, pode o tribunal a de quem, ou seja, o tribunal a que se dirige o recurso, o tribunal que reexamina a decisão, provendo o recurso da acusação, determinar a realização de novo júri, ou seja, proferir decisão de cassação desse veredito alcançado que se mostre incompatível com a possibilidade de um perdão, de uma clemência, a um caso que nosso ordenamento jurídico não admitiria perdão. 6. Tendo o recorrido praticado em tese, vamos ao caso concreto, crime hediondo de feminicídio, para o qual não cabe concessão de clemência, tal hipótese sequer deve ser considerada, a fim de que possa justificar o não cabimento do recurso de apelação interposto contra a decisão absolutória do tribunal do júri. Então veja só, se aventa a hipótese de uma clemência num caso de feminicídio, que é crime hediondo, importante destacar isso, né? A qualificadora que caracteriza o crime hediondo traz a hediondez para o crime de homicídio. Logo, não há como se permitir que se avente sequer a tese ou a discussão sobre a não cabimento ou a impossibilidade de recurso dessa decisão absolutória do júri. Agravo regimental provido para o fim de manter a decisão do Tribunal de Justiça exarada para determinar a realização do novo julgamento. Eu convido vocês a lerem esse acórdão, são 46 páginas, como vocês podem ver aqui, inicialmente relatado pelo ministro Nunes Marques, e o ministro Nunes Marques restou vencido, justamente porque ele cita alguns dos julgados, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal. Veja que interessante, manifesta inclusive o ponto atinente ao que seja o artigo 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, e aí na sequência o que ele faz? Diz que a decisão se fundamentou no quesito genérico, e como era um quesito genérico, seria uma afronta à soberania que nós tivéssemos um recurso provido determinando novo julgamento. Esse foi o fundamento por ele trazido. O ministro Edson Fachin traz um voto bastante alongado, com uma fundamentação muito consistente, em que ele então questiona, ataca, se debruça sobre esses argumentos. Eu não tenho a pretensão aqui de comentar todos os pontos desse julgado, mas eu faço aqui essa anotação, para quem está estudando, esse voto é bem interessante,
porque ele faz um percurso histórico do tribunal do júri para ele poder compreender o que é o sentido jurídico da conformação do tribunal do júri na nossa atual Constituição. Né? Não é uma historicidade esvaziada, é o sentido de que a nossa Constituição tem um parâmetro que observa, digamos assim, uma continuidade normativa. E diz ele, se de um lado é admissível a utilização de critérios extralegais de exculpação, veja que isso está presente tanto no sentido de que no tribunal do júri observa a plenitude de defesa, ou seja, a admissão de que vários dos argumentos que são ali colocados se apresentam de maneira metajurídica. Isso é verdade. De outro lado, ao admitir que você possa ter critérios extralegais de exculpação, certo? Isso é parte do tribunal do júri, é a razão de ser do julgamento por leigos, diz o ministro, não é possível tornar irrecorrível a decisão do júri por mera aplicação do quesito genérico. Olha que interessante. O quesito genérico permite que o jurado decida desvinculadamente daquilo que seja o parâmetro jurídico de uma decisão. Mas diz o ministro Fachin, isso é bem diferente de dizer que essa decisão seja inatacável, insuscetível de escrutínio, porque senão eu estaria confundindo o que seja o julgamento leigo e, portanto, não necessariamente vinculado a parâmetros jurídicos, com o que seja o campo do arbitrário, o campo do absoluto, o campo com o qual o direito simplesmente não se coaduna. Eu tenho que me fazer claro aqui, esse é o tema que está em debate. Decisões que são proferidas num sistema e numa modelagem de manifestação de autoridade judicial. Vejam vocês que a nossa modelagem padrão de desenho de autoridade e institucionalidade do Poder Judiciário passa pela composição de um Poder Judiciário integrado por juízes de primeira instância, cujo acesso e provimento se dá mediante prévia aprovação em concurso de provas e títulos, investidura, medida de exercício de jurisdição no que seja a designação para competência e outros tantos pontos relevantes, sua conformação por meio de tribunais ordinários a quem se dirigem os recursos contra as decisões proferidas por esses juízos, e ainda a conformação de tribunais extraordinários ou tribunais superiores, a quem cabe justamente a salvaguarda da uniformidade do direito federal, me refiro ao STJ, ou que seja a compreensão do sentido constitucional do nosso ordenamento, claro, me refiro ao Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição. Diz o ministro Fachin, eu posso julgar por critérios extralegais de exculpação no tribunal do júri. Não, isso não é sinônimo de que essa decisão seja insuscetível de recurso. Avança um pouco mais aqui, nesse passar de olhos no voto. Ele ainda menciona o que seja o debate legislativo, das proposições, ele revisita esse ponto. Como eu disse, é um voto bastante detido, ele faz uma revisão aqui da literatura, menciona textos aqui na sequência, muito bem colocados, e repito, um exercício muito interessante para quem está estudando e também para o profissional da área. E mais uma vez aqui, olha que interessante, olha esse ponto aqui que eu gostaria de destacar. Esse controle mínimo tem aplicação nos casos em que o réu é absolvido pela incidência do quesito genérico. A pergunta que se coloca é de saber se o juízo feito pelo Tribunal de Apelação teria qualquer margem de avaliação nesses casos, porquanto, se admitida a absolvição por critérios extralegais, a incidência da norma ao caso concreto jamais poderia ser verificada. Dito de outro modo, se o júri é livre para escolher qualquer norma, inclusive morais, para absolver alguém, então jamais seria possível identificar o quadramento normativo por ele realizado. E aí vem o ministro Fachin e fala, esse raciocínio é falacioso. A existência de diversas novas hipóteses de absolvição não significa que elas sejam indeterminadas nem ilimitadas. Ok? Atenção para esse ponto aí. Essa maneira pela qual ele coloca isso, ele até diz, né, sem precisar ser exaustivo, mas apenas para indicar os limites das causas de absolvição, esse ponto aqui é interessante. É absolutamente contrária à Constituição, a interpretação do quesito genérico que implique a repristinação da odiosa figura da legítima defesa da honra. Veja o próprio Supremo Tribunal Federal dialogando com a sua própria jurisprudência. Essa menção aqui a que faz o ministro é a menção ao julgamento da ADPF
779, né? Ou seja, a gente tem que também lembrar aqui que o Supremo, por seu pleno, quando julga a DPF 779, estabelece aqui uma preocupação grande de quê? De colocar parâmetros de compreensão que rechassem o que seja a chamada tese da legítima defesa da honra, né? O Supremo, quando decide a DPF 779, um julgamento, se eu não estou equivocado, de relatoria do ministro Fachin, do ministro Toffoli, ele, ao julgar essa DPF, ele pega e diz, olha, o argumento da legítima defesa da honra, para além de uma série de considerações atinentes ao que seja o machismo estrutural, problemas gravíssimos da naturalização da violência contra a mulher, ele diz, a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional. Essa tese, ela não tem qualquer parâmetro de juridicidade. Ela contraria princípios constitucionais da dignidade da pessoa, da proteção à vida, da igualdade de gênero. E aí ele atribui ao próprio Código Penal, quando menciona as justificantes, a impossibilidade de que esteja inserido naquelas figuras de justificação a legítima defesa da honra. E aí, do ponto de vista processual, o Supremo dá uma decisão bem interessante. Ele obsta a defesa, a acusação, a autoridade policial e o próprio juízo que utilizem, direta ou indiretamente, a tese da legítima defesa da honra. Qualquer argumento que induza essa tese, seja na fase da investigação preliminar, seja na parte do processo, e especialmente no julgamento em plenário, pode implicar nulidade do ato e nulidade de julgamento. É claro que essa discussão é uma discussão bastante aprofundada, é possível, inclusive, trazer críticas a esse julgamento, é difícil você estabelecer um controle de nulidade de atos processuais a partir do que seja o conteúdo dos debates realizados no Supremo Tribunal Federal. Quem vivencia a prática do júri sabe que essa oralidade extremada do júri, a espontaneidade dos debates e a maneira necessariamente simples e direta pela qual os operadores do direito se dirigem a esses leigos, desonerados do que sejam as categorias jurídicas que amparam o debate ali entre acusação e defesa, ou seja, você precisa falar para pessoas que não necessariamente guardam formação jurídica, é muito difícil de você fazer o controle dessas nuances, do que seja essas compreensões, esse tecido que traz e que marca a construção dos argumentos, especialmente nos casos, vejam só, de feminicídio, né? Em que surge ali argumentos marcadamente de um machismo estrutural, por exemplo, como a traição conjugal, a expectativa a respeito de comportamentos femininos, a construção de estereótipos e de uma violência na fixação do que seja essa expectativa do comportamento feminino, a respeito dos quais, bem verdade, geralmente não se aplica a figura do homem. E daí a necessidade do direito socorrer essa desigualdade histórica contextualizada e absurdamente violenta entre homens e mulheres, né? Essa pauta nunca foi tão urgente. Mas eu volto lá ao que seja a essa apresentação do julgamento como um todo. Quando o ministro menciona essa questão, ele diz, não significa dizer, portanto, que essa existência de novas hipóteses de definição sejam indetermináveis, muito menos ilimitadas. Tudo bem? Ele menciona essa compreensão, e aqui vem a parte mais interessante, hein? Você que está estudando processo penal aí, abre o seu olho. Vou falar uma coisa aqui muito importante, presta atenção. Quando o CNJ unifica o exame de admissão da magistratura nacional, muitos foram, eu inclusive, professores de direito processual penal, que criticaram o fato do CNJ não nominar, dentre as disciplinas de exigência desse exame, o direito processual penal. Como tudo, eu posso ver isso como metade do copo cheio e metade do copo vazio. Vamos ver a metade do copo vazio? Meu Deus, será que o CNJ esqueceu o processo penal brasileiro? Será que o tema do processo penal, depois do reconhecimento do estado inconstitucional de coisas do sistema prisional, as sucessivas condenações que o Brasil tem experimentado na Corte Interamericana de Direitos Humanos,
o gravíssimo problema da criminalização da classe política e a dificuldade de se promover responsabilização de poderosos neste país. Será que isso tudo não colocaria uma bandeira de urgência na temática do processo penal? Meu Deus, que falha do CNJ. Ok, copo meio vazio. Vamos enxergar isso pelo copo meio cheio? Se vocês notaram, todos os exemplos que eu ilustrei são temas que marcam uma clara transversalidade que caracteriza o direito processual penal na atualidade. Nós estamos falando aqui de uma compreensão de conteúdo jurídico cuja abordagem estritamente dogmática hoje não satisfaz os problemas postos ao operador do sistema de justiça criminal. Então, para quem estuda, por exemplo, processos estruturais, que normalmente é um braço do debate no direito processual civil, pasme, os principais casos são casos de processo penal, né? Então, vejam vocês, a temática da letalidade policial e do controle externo da atividade policial, a DPF 635, em apreciação no Supremo. A temática do que seja o controle jurisdicional em decisões amparadas em parâmetros constitucionais, mas que necessariamente, igualmente, devam contemplar a cláusula de proteção judicial, tema que eu estou tratando hoje com vocês. A temática do juiz das garantias e a conformação dos desenhos de competência e institucionalidade do Poder Judiciário. Isso toca teoria do Estado, o próprio Poder Judiciário, direitos humanos, porque a gente está falando da implementação de garantias como audiência de custódia, prevenção de ações de tortura e violência policial, tal como positivadas no Protocolo de Istambul, e uma série de medidas que tocam o regime de direitos fundamentais a respeito de quebras de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, interceptações de comunicações telemáticas, temas caríssimos ao direito constitucional. Eu poderia continuar falando aqui o resto da noite, mas eu acho que já deu para perceber. Não nos enganemos. Quando o direito processual penal não é fixado como uma disciplina única no Exame Nacional da Magistratura, o recado que você tem que ler é: o direito processual penal estará presente em todas as disciplinas. Ele não vai estar faltando, é ao contrário, ele se tornou fluido a ponto de se fazer presente em todas as disciplinas. Tudo bem? Então, abre o olho, volto para cá para o tema do julgamento. Vem o ministro e nos surpreende com uma coisa fundamental a respeito desse tema, que é a menção a casos do nosso Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos, o julgado da Corte Interamericana de Direitos Humanos, aquela corte lá que se insere dentro da Organização dos Estados Americanos, que se coloca com uma institucionalidade situada lá na cidade de San José, na Costa Rica, e que observa casos que são apresentados a essa corte pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Uma corte que já teve componentes brasileiros, me recordo aqui da figura histórica do juiz Antônio Cansado de Trindade. Eu tive a oportunidade de ser, privilégio, na verdade, ser aluno dele na graduação. Hoje a vice-presidência da corte é exercida pelo professor Rodrigo Musdrovich. Então vejam vocês que um ponto relevante e dada a centralidade que o próprio Estado brasileiro tem dentro da organização dos países submetidos a esse tipo de jurisdição do sistema regional. Então, nós temos uma série de situações que são impactadas pelo sistema regional. Vejam vocês, a própria Lei Maria da Penha é resultado de um caso submetido à comissão, não à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Todo o debate de política antimanicomial, ele igualmente reflete, e cabem aqui algumas críticas, o que seja também o Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos a partir do caso Ximenes Lopes. Poderia citar tantos outros casos, mas para ficar preso aqui na live de hoje, cito a 11ª condenação, a 12ª condenação do Estado brasileiro, que é o caso Márcia Barbosa, em que um deputado estadual pratica um feminicídio, e esse caso chega à Corte Interamericana e o Brasil é condenado pelo quadro de impunidade manifestado pelo Estado brasileiro para a persecução penal, resposta e satisfação das vítimas em relação à temática do feminicídio. Atenção a isso.
O Brasil é devedor de uma série de providências situadas no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos e, contrariamente do que muitos falam por aí, as nossas dívidas, entre aspas, não decorrem propriamente de eventuais abusos do sistema de justiça criminal, mas justamente por suas omissões, as suas faltas de satisfação, atenção, implementação e proteção de direitos, né? Há uma categoria presente nas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a respeito do qual o Brasil já tomou uma belíssimo puxão de orelha, e no caso especificamente Salles Pimenta, a Corte foi bastante enfática. Ela disse que o Estado brasileiro observava um quadro de impunidade estrutural. E o que é impunidade? Impunidade é a falta, no seu conjunto, de investigação, de persecução, captura, processamento e condenação dos responsáveis por violações de direitos protegidos pela Convenção Interamericana, né? Então, esse debate aqui, ele diz que toda vez que o Estado tem a obrigação de combater tal situação por todos os meios legais disponíveis, já que a impunidade propicia a repetição crônica das violações dos direitos humanos e, atenção aqui, a total indefensabilidade das vítimas e de seus familiares. Veja como é forte essa frase, né? Essa frase está presente em múltiplas decisões da Corte. Depois eu vou fazer uma indicação de um texto aqui para vocês ao final da live, para quem quiser se aprofundar. A Ângela vai fazer um cardzinho desse artigo depois que foi publicado lá atrás, em que eu falo sobre o tema de repercussão geral 1087 do Supremo Tribunal Federal, para nos próximos dias, você que mantém ligado aqui no perfil da escola, você vai poder ler a partir de um texto bem simples, coisa bem básica, o que seja essa aproximação conceitual. Tudo bem? Volta para o julgamento. E aí, no julgamento, o ministro Fachin cita os parâmetros jurisprudenciais da Corte e diz, ainda que fundada em eventual clemência, a decisão do júri não pode implicar a concessão de perdão a crimes que nem mesmo o Congresso Nacional teria competência para perdoar. Bem interessante, né? Ele foi lá e se socorreu do inciso 43 do artigo 5º da Constituição. Né? A lei considerar inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes em geral. Esse resgate aqui é um resgate que pouco aparece no debate do Supremo Tribunal Federal. Por isso aqui o meu cuidado de anotar para vocês essa novidade. Ela não é a primeira vez que isso aparece. Nós temos vários autores que já têm apresentado isso em texto. Eu mesmo já cheguei a escrever sobre isso. Douglas Fischer, Frederico Valdez, Américo BD, Freire Júnior, o Rogério Sanches Cunha, Thiago André Perobon de Ávila. Se eu começar a falar a lista aqui, de novo eu sequestro a live só para falar nome de amigos meus. Né? Já falei isso, né? Eu tenho o privilégio de, os caras para quem eu peço autógrafo, eles geralmente sentam comigo para tomar um copo de Guaraná. Mas enfim, são nomes aqui que já vêm se debruçando sobre esse tema há muito tempo. Né? Então é importante atentar para isso, porque o Supremo agora, veja só que interessante, você que costuma visitar o site do Supremo, já deve ter visto lá no site do Supremo um selinho dizendo assim, ó, ODS 16, instituições de justiça eficazes, né? O selinho da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Agora, na abertura do ano judiciário, em fevereiro, quem estava lá na abertura do ano judiciário? Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza, para a abertura da sequência de sessões da Corte Interamericana. Então, percebam aí que isso não é um ponto isolado, um modismo dentro do que se discute em geral. Muito antes, ao contrário, é o Supremo sensível, se rendendo a esse debate e reconhecendo, finalmente, que no tema da persecução penal de crimes dolosos contra a vida, com destaque ao feminicídio, somos devedores de um sistema penal minimamente efetivo.
minimamente, né? Ou seja, que respeite minimamente as razões que justificam a própria existência do sistema de justiça criminal. Então, não se pode identificar a causa de exculpação, ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda, sendo aplicada a clemência a um caso suscetível de graça ou anistia, pode sim o tribunal prover o recurso da acusação. Vamos lá, eu vou repetir esse ponto aqui, presta bem atenção. São 2 pontos que o Supremo Tribunal Federal enumera. 2 pontos. 1. Se você não consegue identificar, eu estou nessa parte aqui de baixo, está em negrito. Ó. Se você não consegue identificar a causa de exculpação ou minimamente o lastro probatório que ampara esse pleito absolutório que o Conselho de Sentença acolhe ao absolver esse réu, né? Ou quando aparece o voto de clemência, o argumento da clemência, né? Por favor, perdoe este homem, a cadeia está cheia, ele não merece uma resposta tão dura, essa vítima aqui também não vale nada. Quando aparecem esses argumentos, cuidado, não pode o Conselho de Sentença ter clemência onde nem mesmo a lei pode. Eis o ponto. Então, fica aí para reflexão que essa frase aqui ela tem que ser uma frase lapidada na pedra e fixada na porta de cada sala de tribunal do júri no Brasil. Júri é participação democrática, mas participação democrática sem justiça é arbítrio e o direito não se coaduna com arbítrio. Beleza? Então, atentem para isso daí, porque é um julgamento relevantíssimo. O ministro Toffoli, ele diverge do relator, abraça os argumentos do ministro Fachin, faz referência ao processo por ele próprio relatado da DPF 779, também num voto bastante alentado, e, enfim, menciona aqui que a hipótese sim recomendaria o provimento do recurso. O voto é interessante porque ele, inclusive, faz menção ao mapa da violência, ele faz menção ao número de feminicídios e mortes de mulheres ano a ano. Eu estou fazendo essa live de Brasília, né, Distrito Federal, onde fica a escola do Ministério Público do Distrito Federal. E aqui nós temos um quadro bem interessante. Nossos números de homicídio, né, observam uma série histórica de redução. E, pasme, nossos números de feminicídio tragicamente vão subindo. Tive até a oportunidade de conversar com os colegas do Ministério Público essa semana, quando eu disse isso não é razão de desalento ou aquele sentimento de fracasso do exercício da ação pública do Estado. Ao contrário, isso aqui é a marca que caracteriza a ação do Estado naqueles quadros de vulnerabilidades sobrepostas. Eu até usei uma metáfora lá, eu falei assim, em situações como essa, a noite fica mesmo mais escura antes do amanhecer. Né? Tem uma frase até que ela é espelhada em poemas muito melhores do que isso que eu já falei, mas a minha referência era o filme do Batman. As minhas referências são sempre imundas, né? Mas, enfim, fica aí esse cuidado, né? O fato de que nós tenhamos experimentado taxas, números crescentes, agravados de feminicídio, isso não é sinônimo de que a ação do Estado deva arrefecer. Ao contrário, é exatamente essa a razão pela qual a ação do Estado deva justamente guardar maior amplitude, riqueza de abordagem, acolhimento dessas vítimas e resposta dura a esses agressores. Não tem conversa. Violência contra a pessoa se responde com resposta dura. Isso aqui nada desrespeita todo o debate teórico sobre eventualmente os fracassos das expectativas da pena de privação de liberdade e outras discussões. O que eu estou falando aqui é uma dimensão protetiva da justiça criminal. Se eu tenho uma mulher que busca a justiça criminal num contexto de ciclo de violência, ela tenta romper esse ciclo, busca o sistema de justiça e o sistema não dá a ela uma resposta, ou se dá diante do descumprimento dessa intervenção, você tem um agressor renitente, impermeável, resistente a respostas menos graves, sinto muito. A resposta é a providência extremada da prisão. Então, em lugar nenhum do mundo, no mundo desenvolvido, pessoas descumprem, contrariam ordens judiciais
e saem de lá depois gritando que pode em respeito à dignidade da pessoa. É o contrário, é a dignidade da pessoa que informa a necessidade de que levemos mais a sério a chamada cláusula de proteção judicial, que está espelhada num artigo que lemos pouco. Lemos pouco. Fica aqui o dever de casa. Artigo 25 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, aquele artigo que fala da proteção judicial, beleza? Eu vou até colocar ele aqui para exibir um pouquinho, enfim, depois fica aí com o dever de casa, quem sabe se eu colocar esse negócio rodando aqui, roda, vai entrar na cabeça de todo mundo, né? O pessoal aí que é meu aluno, já foi meu aluno, deve estar dando aquelas coceiras assim de síndrome de Estocolmo, né? Revisitando aqui momentos passivo-agressivo que já tiveram comigo na aula, comigo xaropando e mandando ler texto, essas coisas, de uma maneira geral, infernizando a vida do docente, né? Essa também é uma atividade necessária, infernizando a vida do discente, né? Essa também é uma tarefa necessária do próprio docente, beleza? Então, bom, vamos então fechar essa compreensão, já estou indo para quase 40 minutos de live, e aí eu preciso construir aqui o que seja uma visão geral do tema. Minha visão geral do tema, vamos lá. O júri, você aí agora, né, que está na graduação, que está iniciando seus estudos, atenção comigo aqui, tudo bem? Vamos lá. O júri, ele tem um desenho constitucionalmente estabelecido. Está lá no artigo da Constituição, quando estabelece a competência mínima do Tribunal do Júri para os crimes dolosos contra a vida. A nossa Constituição ainda diz, para além da competência dos crimes dolosos contra a vida, você deve assegurar a soberania dos vereditos. Você tem que assegurar o sigilo das votações. E você tem que assegurar a plenitude de defesa. São 4 elementos colocados e positivados na nossa Constituição, em que nós, assim, a partir deles, conformamos e, a partir deles, lemos a nossa legislação ordinária. O Código de Processo Penal passa por uma reforma substancial no ano de 2008. É essa reforma que estabelece a atual conformação do Tribunal do Júri hoje. E por que eu estou lembrando isso a vocês? Eu estou lembrando isso a vocês porque isso traz a leitura de como a Constituição assim estabelece. A competência para os crimes dolosos contra a vida é uma competência mínima, pode o legislador ampliá-la. Inclusive, ele faz isso, quando ele diz que crimes conexos e continentes com o Tribunal do Júri lá serão reunidos. Avisa atrativa do Tribunal do Júri. Quando o Constituinte fala do sigilo das votações, ele permite um desenho de procedimento do júri bastante peculiar, que é a chamada sala especial. Você tem toda a publicidade do julgamento em plenário do Tribunal do Júri, mas no momento de colheita das cédulas, que é o modo pelo qual o jurado decide o caso, o jurado brasileiro não delibera, ele responde a quesitações que devam ser formuladas de maneira direta, simples e respondidas com sim e não. No momento em que ele é levado a apreciar isso, ele é levado para uma sala especial. Os mais antigos aqui vão lembrar que o Código chamava essa sala de sala secreta, né? E ela guarda conformidade constitucional? Guarda. A publicidade é um postulado do processo penal brasileiro? Sim, mas ela cede justamente por razões de ordem pública, como a intimidade das pessoas, a proteção da vítima e, no caso do júri, o resguardo do sigilo das votações. Além disso, você tem a previsão da plenitude de defesa, que é justamente a consideração de que esse julgamento por leigos permite que a construção do processo decisório se dê por razões para além do que seja o debate estritamente jurídico, né? Eu não vou conversar com o Conselho de Sentença mencionando lições da dogmática do direito penal, compreensões de categorias sofisticadas do ponto de vista teórico do direito processual penal, não vou fazer isso. O que eu vou fazer com o Conselho de Sentença é apresentar aquele caso e estabelecer razões de julgamento que caracterizem aquilo que justifica justamente o nascedouro do direito. Eu vou falar uma frase aqui para a gente ficar refletindo sobre ela depois, guarda aí. Se o leigo não compreende o que eu, jurista, estabeleço, provavelmente a culpa é do direito, não é do leigo. Porque se o direito não consegue comunicar ao aquele que não tem a formação técnico-jurídica, provavelmente é que o direito está perdendo a sua aptidão de, inclusive, regrar as condutas sociais de uma maneira geral.
Não quero dizer com isso que o direito não tem uma sofisticação teórica ou dogmática que afasta aquela pessoa que não tem formação técnica. Mas o que eu quero estabelecer com essa previsão é o fato de que, nos julgamentos de justiça, as categorias jurídicas devam guardar, minimamente, uma compreensão comunicacional. E aí vem o ponto fundante aqui da nossa discussão. Diz a Constituição que o júri observa a soberania dos vereditos. E o que é isso? O que é a soberania? A soberania é a palavra última do Conselho de Sentença sobre a conformidade do fato levado à sua apreciação. Pegou aí? O fato levado à apreciação do Conselho de Sentença, ele é estabelecido pelo julgamento popular. Agora, cuidado, essa moldura fática, ela guardará a incidência das respectivas consequências jurídicas complementada, justamente integrada sobre o que seja o desenho da atuação do juiz-presidente ou juiz togado, né? Então, o juiz togado, ele dá roupagem ao que seja a decisão proferida pelo tribunal do júri. Então, veja você que o júri é soberano em suas decisões quando dá moldura fática ao fato que é levado ao seu julgamento. Agora, soberania é sinônimo de irrecorribilidade? Será que o júri, por ser soberano, manifesta algo fora de controle? Parece que não. O legislador, em 2008, revisita a moldura recursal do Tribunal do Júri justamente por meio da previsão do artigo 593 do CPP. E lá se encontra, no seu inciso 3, o que sejam os desenhos das hipóteses de cabimento do Tribunal do Júri. Então, lá você vê que a conformação da recorribilidade do Tribunal do Júri observa 4 situações alíneas que marcam o recurso contra a decisão proferida no Tribunal do Júri como um recurso de fundamentação vinculada. O que é isso? Significa dizer que a parte, quando deduz o seu recurso, ela precisa necessariamente indicar o fundamento autorizativo legal para o manejo desse recurso. Tudo bem? Então, entendido dessa maneira, esse recurso de fundamentação vinculada, ele reclama do recorrente a indicação dessas alíneas. E essa indicação das alíneas, ela observa justamente o que seja esse desenho bastante limitado para se revisitar a decisão do Tribunal do Júri. Quando eu falo desenho limitado, qual que é? É muito simples. É a forma pela qual o recurso é manejado, ele permite apenas 2 situações. 2. Uma delas, revisitar o que é a atribuição do juiz togado, o juiz-presidente, e isso se refere ao que seja a conformação da decisão dos jurados ao que espelha o juiz-presidente na sentença, ou seja, quando o juiz-presidente profere decisão contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, ou, eventualmente, quando esse juiz-presidente erra no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Eu acabei de ler com vocês aqui as 2 alíneas autorizativas de um recurso do Tribunal do Júri, cujo êxito implica, olha que interessante, rescindir a decisão do júri e permitir que o órgão a que se dirige o recurso, o tribunal, profira a nova decisão em lugar da decisão do juiz-presidente. Normal. É a devolução última do provimento jurisdicional. O limite da atuação do tribunal é justamente a baliza fixada ao juiz-presidente no Tribunal do Júri. Me interessam aqui, para essa live, as figuras estabelecidas nas alíneas A e a linha D do artigo 593, inciso 3. Porque nessas alíneas, para respeitar a soberania dos vereditos, diz o legislador, o tribunal que acolha esse recurso, ele cassa a decisão do júri e determina que o sujeito seja submetido a novo júri. Então, isso ocorrerá quando se verificar nulidade seguidamente à decisão de pronúncia, que é a decisão de admissibilidade do caso ao tribunal do júri, e, atenção agora que é o tema do nosso debate,
quando a decisão se apresentar manifestamente contrária à prova dos autos. Veja, manifestamente contrária à prova dos autos. Não é um escrutínio quanto à melhor decisão proferida naquele caso. O tribunal não revisita as possíveis teses de acolhimento a partir do que seja aquela imputação ali deduzida. O que trata a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é o recurso dirigido a uma decisão que não guarde lastro na prova do processo. Nenhum. A decisão arbitrária. Ou seja, o processo está espelhando uma coisa, o sujeito simplesmente vira as costas para o processo e profere decisão desvinculada do que ali estabelece o próprio processo. E aí vem o ponto, tá? Porque na conformação do ordenamento no CPP de 2008, diz o legislador, quando descreve a aquisitação no tribunal do júri, especificamente no artigo 483, ele diz que os quesitos são formulados, né? O artigo 482 diz, eles são formulados em proposições afirmativas, simples, distintas, de maneira que eles possam ser respondidos com clareza e precisão, né? E mais, o teto, o limite dessa quesitação é a decisão de pronúncia, né? E mais, o julgador ele precisa construir nessa construção da decisão de pronúncia o que seja a observância das teses defensivas apresentadas pela defesa. Ok, então ele está lá, o juiz-presidente acompanhou todo o processo, ao término dos debates, ele formula os quesitos, apresenta esses quesitos para impugnação pelas partes. Veja como é que o Tribunal do Júri tem uma dimensão cooperativa da construção da decisão jurisdicional. Né? Para quem gosta e é aficionado do processo civil, está muito familiarizado com a temática da cooperação como decorrência do contraditório no processo civil. Muitos de nós no processo penal não conseguimos alcançar essa dimensão. A gente confunde combatividade entre acusação e defesa com ausência de cooperação no processo penal. Existe cooperação no processo penal. A decisão construída no processo penal, ela observa um jogo dialógico, né? A consideração dos argumentos deduzidos pela parte. Não escraviza o julgador pelos argumentos deduzidos pelas partes. Não é isso. Iura novit curia. O juiz sabe o direito. Mas, do ponto de vista da vedação de surpresa e, sobretudo, do ponto de vista da construção democrática do processo, um julgador não alija as partes do que seja a construção desse processo. Então, veja só que belíssima lição de cooperação que o Tribunal do Júri dá, quando ele diz que o presidente elabora os quesitos, submete à impugnação das partes e, enfim, traz essa versão final dos quesitos. E aí estão lá os quesitos estabelecidos nessa ordem: materialidade do crime, autoria ou participação e, veja, se o acusado deve ser absolvido. O legislador foi tão preciso que, para não permitir qualquer maior debate, ele diz, inclusive, como é que se redige esse quesito. Ele diz, o jurado absolve o acusado? Ele exige que o quesito seja formulado desse jeito. Isso traz, inclusive, alguns problemas práticos, tá? É muito comum que, na prática do júri, o juiz-presidente, quando vai explicitar os quesitos, ele diz, olha, o promotor está pedindo sim, a defesa está pedindo não. E aí, quando ele vem na explicitação do quesito genérico, essa ordem de sim, sim, não, não, ela é quebrada. Mas, que fique claro, o legislador ele foi bem enfático. É preciso observar essa redação. E aqui é interessante porque, ao longo desses anos de reforma do CPP, nós já tivemos um debate extenso a respeito disso, né? Num primeiro momento, se saber se esse quesito absolutório ele seria ou não seria formulado naquelas hipóteses em que não houvesse uma tese defensiva que autorizasse uma decisão de absolvição. Ou seja, imagine você, para não ficar muito no abstrato, eu tenho um sujeito acusado de homicídio. A tese dele defensiva é, não fui eu. Logo, o quesito que vai resolver essa tese, parece muito claro, é o quesito da autoria. O jurado vai ser perguntado, foi ele o autor do fato? E aí, se ele afasta esse quesito, parece claro que não haveria mais o que decidir, porque o que disso escapasse para a eventual absolvição do acusado seria uma decisão por razões, como eu anotei aqui,
absolutamente dissociadas do processo. Veja, entenda bem, meu exemplo aqui é um exemplo de ausência de tese defensiva de mérito. Esse debate é muito interessante. Na leitura do artigo 490 do CPP, e aí convido vocês a fazerem essa leitura do que lá se encontra, vocês vão encontrar toda uma problematização a respeito do que era essa formulação do quesito dessa maneira. Porque lá dizia que se a resposta de um dos quesitos já prejudica o seguinte, o STJ declararia fim da votação. Diz ainda o 490 no seu caput que se o jurado dá resposta em contradição com outra, o juiz-presidente teria que repetir a votação. Então veja você que esse é um caso bem interessante. Mas o STJ especificamente, o Supremo igualmente abraçou essa compreensão, mas o STJ especificamente, ao decidir esse tema, disse: a formulação do quesito genérico é providência de rigor, ele tem que ser formulado. Ah, mas, poxa vida, Suxberger, isso vai ensejar a possibilidade de uma decisão arbitrária. Vai, é verdade. E aí eu lembro aqui que dentro da sistemática do Código, o jurado até pode decidir de maneira arbitrária. Mas se o fizer, ele vai ter que fazer isso em 2 oportunidades. Porque essa decisão arbitrária desafiará o recurso, esse recurso implicará que o sujeito seja submetido a novo julgamento. E nesse novo julgamento, se ele novamente for absolvido, vejam só, aí vem o próprio Código de Processo Penal e limita a uma única vez o manejo do recurso de apelação com cláusula autorizativa da decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Né? Então, essa decisão do RHC que hoje nós discutimos, ela é uma decisão muito interessante e rica por agregar novos elementos no debate, fazer isso, né, digamos assim, atendendo a essa urgência de que nós compreendamos todo esse debate presente dentro do sistema regional de proteção dos direitos humanos. Né? Vou colocar aqui de novo, lembrem-se aí, eu estou me referindo a esse RHC 229558, né? Que levado lá ao Supremo Tribunal Federal pela diligentíssima coordenação de recursos constitucionais do Ministério Público do Estado do Paraná. Se eu não estou equivocado, um dos que lá respondem por isso é o Rodrigo Cabral, meu amigo e nas horas vagas meu ídolo, para quem geralmente quando eu encontro eu peço autógrafo dele. E também, provavelmente, com um trabalho muito abnegado aí dos promotores de Tribunal do Júri do MP do Paraná, com destaque ao trabalho belíssimo no enfrentamento do feminicídio da minha colega Ticiane, que lá se encontra lotada, enfim, que exercita lá um trabalho sensacional. Estou citando só o nome dela, mas, enfim, menciono todos aí que realizam esse trabalho belíssimo por lá. E o que a segunda turma, nesses votos, estão fazendo? O que a segunda turma está fazendo? Né? O que ela está trazendo de uma vez por todas? A premência de que o Supremo julgue o mais rápido possível. Né? Para ontem, o tema de repercussão geral, 1087 no Supremo. Né? Esse tema é um tema relevantíssimo. Ele precisa ser julgado, já demora demais, tarda demais o julgamento dessa repercussão geral. E esse processo, né, de repercussão geral, ele está lá submetido ao Supremo para apreciação já tem um bom tempo. Né? Então, digamos assim, que se tivesse um Serasa de tribunais, o Supremo já estaria com o nome no Serasa, com todo o respeito para a piadinha. Por quê? Porque esse tema é urgente. Você fica vendo o próprio tribunal titubeando diante de um debate que é tão relevante. Ele está lá presente no ARI, né? Agravo no recurso extraordinário, 1.225.185, né? O tema de repercussão geral 1087, vou até colocar o númerozinho dele aqui, para você poder ir lá dar uma olhada. Relatoria do ARI, a relatoria do ministro Gilmar Mendes, né? E ele diz lá, possibilidade de tribunal de segundo grau, diante da soberania dos veredictos do tribunal do júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra a absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos. Português mais simples, a tese que está ali colocada é: será que porque o júri tem soberania,
A decisão por ele proferida não pode ser atacada em recurso acusatório quando ele absolver? Essa é a pergunta. O curioso aqui dessa tese é o seguinte, né? Só se debate essa tese se a hipótese for absolutória, se for absolutória, ou seja, não haveria recurso da absolvição, mas a condenação pode recorrer à vontade. Né? Ou seja, se o tribunal do júri condena, né, e fazendo arbitrariamente, o que é uma hipótese bastante difícil, tá? E por que eu digo difícil? Por conta do filtro da pronúncia. O filtro da pronúncia é fundamental. E aí, se tem um filtro da pronúncia, como é que você vai dizer que a decisão é totalmente dissociada da prova dos autos? Fica difícil fazê-lo. Mas, ainda que você pudesse enxergar assim, fica curioso que esse debate se apresente, parcela da doutrina no brasileiro, apenas da decisão absolutória. E aí, a quem se socorra aqui do direito comparado, eu, por dever de honestidade intelectual, tenho que estabelecer algumas premissas. Ordenamentos que adotam a irrecorribilidade da condenação observam premissas que nós não temos no Brasil. A primeira e fundamental delas é a disponibilidade da ação penal. Onde tem recorribilidade de condenação por soberania, você tem ação disponível. Se a gente tem o artigo 42 do CPP, não vejo sentido jurídico de fazermos esse cherry picking. O que é o cherry picking? Eu ir lá escolher no direito comparado algo que, dissociado do seu contexto, não faça sentido algum quando incorporado a outro. Uma outra figura muito presente em ordenamentos que tem a recorribilidade de decisão absolutória é o fato de que lá se tem o contrário do que nós temos aqui. É a acusação que se manifesta com teses sucessivas e a defesa se manifesta com tese única. Para quem tem curiosidade aí, basta lembrar, eu sempre dou esse exemplo, do recente famigerado caso do George Floyd, aquele homem negro que foi morto por policiais com registro em vídeo, caso brutal de racismo nos Estados Unidos, e naquele caso, vejam vocês, o policial foi submetido a julgamento, ele teve 4 condenações sucessivas. 4 no mesmo julgamento. Você deve estar aí coçando a cabeça ou coçando o cabelo, se você tiver, o meu já está caindo, mas você deve estar pensando, como é que o cara pode ter sido condenado sucessivamente 4 vezes? Eu explico. Como o recurso unicamente pode cassar decisões e não reformá-las, você profere decisões condenatórias de maneira sucessiva, de maneira que se cair a primeira, permanece a segunda, caiu a segunda, permanece a terceira, caiu a terceira, permanece a quarta, caiu a quarta, agora sim você absolve. E aí você vai me dizer que o sistema norte-americano não tem compromisso com proteção judicial? Eu não gosto lá dos exemplos norte-americanos, mas eu também não gosto menos ainda de quando o pessoal quer fazer referência a exemplos de lá sem observar a contextualidade e um mínimo de honestidade intelectual nas premissas de um ordenamento amparado, num modelo de autoridade completamente diferente do nosso. Nós temos um desenho de autoridade do Estado hierárquica, composição em órgãos jurisdicionais, tribunais, carreiras de Estado. Você vai lá para os Estados Unidos, é juiz sendo indicado por cargo político, promotor participando de eleição e decisões por equidade desprovidas de fundamentação e sem muito rigor nas categorias dogmáticas. Será que é isso que nós queremos para o Brasil? Eu acho que não. Parece que essa decisão do RHC que eu comentei hoje anuncia a ausência de êxito do tema de repercussão geral 1087. Tomara, porque aí eu encerro aqui minha fala hoje lembrando isso. Se o STJ abraça essa questão de decisões absolutórias, não seriam suscetíveis de recurso acusatório no júri, vou fazer uma prognose aqui. A gente vai tomar uma condenação subsequentemente no Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos. Porque essa figura casa como uma luva com o sentido jurídico de impunidade que a Corte Interamericana vem construindo em mais de 2 décadas de decisões. Tudo bem? Ufa! Nos próximos dias, nosso perfil aqui na escola divulga um textozinho pequeno que pode servir de muleta para você se aprofundar no tema. A leitura dos julgados ajuda muito. Mas sabe o que ajuda mesmo? É você eventualmente buscar aí os cursos de ordem jurídica, Ministério Público, os cursos de especialização que a escola promove, lá para debater os temas de processo penal com o mínimo de profundidade, né? Mínimo de profundidade, estamos aqui no mínimo, daria para ir mais. E, sobretudo, com consistência e integridade intelectual.
Eu sou Antônio Suxberger, sou responsável pela turma de Ordem Jurídica e Ministério Público na turma da manhã, e hoje eu só não estou acompanhado aqui do meu colega Maurício Saliba, que é o professor de processo penal da turma da noite, porque ele tinha uma coisa muito mais importante para fazer, que era cuidar da Clarice hoje, que é a filhinha dele. Mas nas próximas semanas, não se preocupem, nós faremos algumas lives juntos para discutir os temas de processo penal, chamar quem nos acompanha para poder participar dos debates dentro da escola do Ministério Público e, sobretudo, tentar deixar uma contribuição para o que seja esse tema. Tá bom? Me despeço por aqui, agradeço muitíssimo a todos vocês que me acompanharam aqui nessa fala enorme, né? Acho que posso até ser caracterizado aqui como crime, lesa à humanidade, né? Uma hora eu falo, outra hora vocês ouvem, e na sequência eu vou tentar deixar essa live gravada aqui no perfil da escola, para quem quiser revisitar esses pontos que eu discuti. Tudo bem? Interaja conosco, participe, comente e, sobretudo, debata sobre o que seja esse tema tão relevante e importante, não só para a proteção dos direitos humanos, para a temática do processo penal de uma maneira geral. Ok? Obrigado pela audiência, obrigado pela presença nessa live e me despeço por aqui, deixando um grande abraço para vocês. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Até mais.